Em 1928, Florence Scovel Shinn escreveu um capítulo que nunca foi publicado. Um capítulo que seus editores rejeitaram, dizendo que era perigoso demais. Eles alegaram que, se aquele conhecimento se espalhasse, causaria um colapso nas estruturas de poder. Florence insistiu, mas perdeu a batalha. O capítulo foi arquivado e, por quase 100 anos, ficou esquecido em uma gaveta empoeirada. Até que, em 1998, uma pesquisadora chamada Beatriz encontrou aqueles papéis. E, quando leu, entendeu por que haviam sido censurados. Ali estava o ensinamento mais poderoso que Florence já havia descoberto. O método exato para quebrar qualquer bloqueio financeiro, para dissolver qualquer uruca, qualquer maldição de pobreza, para reprogramar completamente a relação com o dinheiro, em semanas. E o mais impressionante, não era complicado, não exigia rituais elaborados, não dependia de astrologia ou numerologia. Era simples, direto, cirúrgico. E funcionava com qualquer pessoa, independente de crenças religiosas ou bagagem espiritual. Florence chamava esse ensinamento de a dinâmica do espaço vazio e dizia que 99% das pessoas faziam exatamente o oposto e por isso viviam presas na escassez. Vou te explicar. Quando você quer dinheiro, qual é sua primeira reação? Pensar em dinheiro, visualizar dinheiro, decretar dinheiro, atrair dinheiro. Certo? Florence dizia que esse era o maior erro. Porque quando você tenta atrair algo, você está admitindo que não tem. E a frequência de não ter repele. Então ela descobriu o oposto. Em vez de tentar atrair, você cria o vazio. Um vazio energético. Um espaço vazio na sua vida que o universo, por lei natural, precisa preencher. Como? Agindo como se o dinheiro já estivesse lá. Parece simples, mas não é óbvio. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Imagine que você quer 10 mil reais. A maioria das pessoas faria decretos, visualizações, afirmações, tudo focado nos 10 mil reais. Florence dizia, errado. O que você deve fazer é criar o vazio para onde esses 10 mil vão. Você abre espaço na carteira, deixando ela levemente mais organizada, como se esperasse dinheiro. Você olha sua conta bancária e, mentalmente, já vê o valor lá. Não com esforço, com naturalidade. Como quem olha algo que já existe. Você age, não finge. Age. Você vai ao mercado e compra uma coisa pequena que só compraria se tivesse dinheiro sobrando. Um chocolate importado, uma flor, algo simbólico. Isso cria o vazio energético. Porque você está sinalizando para o universo. Eu tenho, eu mereço, eu já vivo nessa frequência. E o universo, que detesta vácuos, preenche, sempre, sem exceção. Florence testou isso com uma aluna que estava completamente falida. A mulher devia 3 meses de aluguel. Não tinha comida na geladeira. Estava desesperada. Florence disse, antes de dormir hoje, organize suas roupas no armário. Deixe tudo impecável, como se você fosse uma pessoa próspera. A mulher achou ridículo, mas fez. No dia seguinte, Florence disse, vá ao mercado e compre uma rosa. Apenas uma. A mulher reclamou. Eu não tenho dinheiro nem para pão. Florence insistiu. Pegue as moedas que sobraram e compre uma rosa. A mulher obedeceu. Comprou a rosa e colocou em um copo com água na mesa da cozinha. No 3º dia, Florence disse, escreva uma lista de compras de mercado, como se você tivesse 500 reais para gastar. Escreva tudo o que compraria.
A mulher escreveu, mas não comprou nada. Apenas escreveu. No quarto dia, a mulher recebeu uma ligação. Era uma empresa que ela havia prestado serviço 6 meses atrás e nunca havia pago. Eles pediram desculpas pelo atraso e depositaram o valor, com juros. Total, exatamente 3 vezes o aluguel atrasado. A mulher ligou para Florence chorando. Como você sabia? Florence respondeu. Eu não sabia. Eu apenas criei o vazio e o universo preencheu. Mas tem uma camada mais profunda. Florence descobriu que o vazio fértil não funciona apenas para dinheiro. Funciona para qualquer coisa. Relacionamentos, saúde, oportunidades. Porque o princípio é universal, onde você cria espaço energético. O universo preenche com a essência daquele espaço. Então, se você quer um relacionamento, você não fica visualizando uma pessoa específica. Você cria o vazio. Arruma o outro lado da cama, como se alguém fosse dormir lá. Compra uma escova de dentes extra. Deixa espaço no armário. Você age como se a pessoa já estivesse chegando. E ela chega. Florence tinha um aluno que estava solteiro há 8 anos. Ele fez exatamente isso. Arrumou a casa como se morasse com alguém. Deixou espaço no closet. Comprou 2 pratos em vez de 1. Começou a cozinhar para 2, congelando a metade. E em 3 semanas, conheceu alguém. Em 2 meses, estavam morando juntos. Coincidência. Florence dizia que coincidência é Deus trabalhando incógnito. Agora vem a parte que foi censurada. O que Florence escreveu naquele capítulo perdido e que os editores recusaram publicar. Ela havia descoberto que existem 7 bloqueios financeiros universais e que 99% das pessoas carregam pelo menos 3 deles. Esses bloqueios funcionam como muros invisíveis. Você pode fazer todos os decretos do mundo, mas se o muro estiver lá, o dinheiro não passa. Florence mapeou os 7 bloqueios e criou um protocolo para dissolver cada um. E ela jurava que se alguém dissolvesse os 7, essa pessoa nunca mais teria problemas financeiros. Nunca mais. Porque os muros teriam sido removidos permanentemente. Vou te dar os 7 bloqueios. Presta atenção. Porque se você se reconhecer em algum, esse é o seu ponto de trabalho. Bloqueio 1. Culpa herdada. Você cresceu ouvindo que dinheiro é sujo, que ricos são ruins, que prosperidade é pecado. E mesmo que conscientemente você rejeite isso, o subconsciente gravou como dissolver. Florence criou um decreto. Eu me liberto de toda a culpa ancestral relacionada ao dinheiro. Eu sou diferente dos meus antepassados. Eu escolho a prosperidade com leveza e alegria. Repita 20 e uma vezes ao acordar. Durante 7 dias. Bloqueio 2. Medo de perder. Você tem tanto medo de perder dinheiro que vive em escassez. Mesmo quando tem, guarda demais. Não gasta nem com o essencial. E esse medo repele a abundância. Como dissolver? Florence ensinava. Dê algo pequeno. Uma doação de R$10. Um café para alguém. Quebra o ciclo do medo. Sinaliza. Eu tenho tanto que posso dar. Bloqueio 3. Inveja velada. Você vê alguém próspero e, lá no fundo, sente inveja, ou raiva, ou ressentimento. E cada vez que você sente isso, você está construindo um muro contra a sua própria prosperidade. Como dissolver? Florence criou uma técnica. Sempre que vir alguém rico, pense: que bom que existe prosperidade no mundo. Isso prova que é possível. Eu celebro. E assim você transforma a inveja em portal. Bloqueio 4. Autossabotagem. Toda vez que o dinheiro começa a entrar, você gasta de forma compulsiva ou perde.
ou algo quebra. Florence dizia que isso é o subconsciente dizendo: eu não mereço. Como dissolver? Anote cada centavo que entra. E quando gastar, pergunte: isso está alinhado com minha prosperidade? Se sim, gaste. Se não, respire fundo e espere 24 horas. Bloqueio número 5. Obrigação tóxica. Você sente que deve. É obrigado a cuidar financeiramente de todo mundo. Seus pais, seus irmãos, seus amigos. E no final das contas, acaba se anulando completamente. Florence Scovel Shinn ensinava: você não pode dar do vazio. Primeiro, encha o seu copo. Depois, compartilhe o excesso. Nunca a essência. Como dissolver esse bloqueio? Simples. Decreto: eu me permito prosperar antes de cuidar dos outros. Isso não é egoísmo. É sabedoria pura. Bloqueio número 6. Crença no sacrifício. Você acredita piamente que precisa sofrer, passar por dificuldades, para merecer alguma coisa. Que dinheiro fácil é errado. Que prosperidade sem esforço é completamente impossível. Florence dizia: a natureza não se esforça. Uma flor não sua para florescer. Ela simplesmente floresce. Como dissolver essa crença limitante? Observe a natureza por uns 10 minutos diariamente. Veja como tudo flui, sem resistência, sem luta. E repita para si mesmo: eu permito que a prosperidade flua para mim com facilidade, com leveza e com alegria. Bloqueio número 7. Pactos ocultos. Em algum momento da sua vida, provavelmente na infância, você fez um pacto subconsciente. Algo do tipo: se eu for pobre, meus pais vão me amar mais. Ou, se eu não tiver dinheiro, ninguém vai me invejar. Esses pactos, acredite, operam lá no fundo, no seu inconsciente. Como dissolver? Florence Scovel Shinn criou uma visualização muito poderosa. Feche os olhos e visualize uma versão criança de você mesmo. Olhe nos olhos dessa criança e diga para ela: você está livre de qualquer promessa, de qualquer pacto. Você pode prosperar. Você merece prosperar. E eu, como seu eu adulto, te protejo, te amparo e te guio nessa jornada. Florence dizia que só de identificar qual bloqueio você tem, você já começa a dissolvê-lo, porque a consciência é luz. E a luz, inevitavelmente, dissolve as sombras. Mas no capítulo censurado, Florence Scovel Shinn ia ainda mais além. Ela revelava que todos esses bloqueios, todos, tinham uma raiz comum, uma crença primária, fundamental, que sustentava todos os outros. E se você dissolvesse essa crença, os 7 bloqueios cairiam simultaneamente, como um castelo de cartas. E qual era essa crença? Eu estou separado da fonte. Essa é a ilusão fundamental. Você acredita que o dinheiro vem de fora, do seu emprego, dos seus clientes, de uma possível herança. E enquanto você acredita nisso, você está vulnerável, porque fontes externas, invariavelmente, podem secar, podem falhar. Mas Florence descobriu a verdade. O dinheiro não vem de fora. Ele vem de dentro. Você é a fonte. O dinheiro é apenas a materialização da sua consciência de abundância. Quando você entende isso, quando você realmente entende isso, tudo muda, radicalmente, porque você para de depender dos outros. Você para de mendigar. Você para de ansiar desesperadamente. Você simplesmente é abundância. E como você chega nessa compreensão? Não é intelectualmente, não é através de livros ou teorias. É experiencialmente. Florence Scovel Shinn
criou um exercício poderoso que ela chamava de reconexão com a fonte. Você faz isso em silêncio, sozinho, por uns 15 minutos. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos suavemente. Coloque a mão no seu coração e respire fundo, pensando: eu sou uma extensão da fonte infinita. Todo o dinheiro que eu preciso já existe dentro de mim. Eu apenas permito que ele se materialize na minha vida. Você repete isso mentalmente, até sentir uma mudança no corpo, uma leveza, uma paz profunda, uma certeza inabalável. E quando sentir, você agradece de todo o seu coração e abre os olhos. Florence Scovel Shinn fazia isso todo dia ao acordar. E ela jurava, de pés juntos, que depois que dominou essa técnica, nunca mais teve um dia sequer de preocupação financeira. Porque ela sabia, no corpo, na alma, que ela era a fonte. Agora, tem algo muito importante que eu preciso te contar. Quando Beatriz encontrou esse capítulo perdido e decidiu publicá-lo, ela recebeu muita pressão, ligações anônimas, e-mails intimidadores, dizendo que ela deveria destruir o documento, acabar com ele. Ela ficou com medo, é claro, mas publicou assim mesmo, em uma edição super limitada. Apenas 500 cópias, e todas sumiram do mercado em 48 horas. Alguém comprou todas elas. Por quê? Porque esse conhecimento é perigoso, não para quem usa, mas para quem lucra com a escassez. Quando as pessoas descobrem que são a fonte, elas param de mendigar, param de se vender por mixarias, param de aceitar migalhas. E isso desestabiliza sistemas inteiros. Mas, felizmente, o conhecimento vazou em fóruns online, em grupos fechados, em conversas sussurradas. E quem aplicou, quem colocou em prática, transformou a vida, silenciosamente, sem alarde. Porque Florence também ensinou: não conte seus decretos, não compartilhe seus rituais com ninguém. Faça em silêncio. Deixe os resultados falarem por você. E aqui está a parte mais incrível de toda essa história. Florence descobriu que quando você dissolve os bloqueios e reconecta com a fonte, você começa a receber dinheiro de formas absurdamente inesperadas. Ela chamava isso de a graça financeira. Não é trabalho, não é esforço, é graça divina. Ela documentou dezenas de casos. Pessoas que receberam heranças de parentes distantes que nem sabiam que existiam. Pessoas que ganharam processos judiciais esquecidos de anos atrás. Pessoas que encontraram dinheiro em lugares improváveis. Pessoas que foram promovidas sem pedir. Pessoas que receberam oportunidades caídas do céu. E a constante, o padrão, era sempre o mesmo. Nenhuma delas estava forçando a barra. Todas estavam na frequência de já ter, já ser, já viver na prosperidade. Mesmo quando o mundo externo ainda não refletia essa realidade. Florence chamava isso de viver do dentro para fora. A maioria das pessoas vive do fora para dentro. Espera o dinheiro chegar para então se sentir próspera. Mas Florence descobriu o oposto. Você precisa se sentir próspera primeiro. E aí, o dinheiro vem. Porque o externo sempre reflete o interno. Sempre. Agora, deixa eu te dar o protocolo completo. O protocolo que estava naquele capítulo censurado. O método exato que Florence Scovel Shinn criou para dissolver os 7 bloqueios, reconectar com a fonte e ativar a graça financeira. Em 21 dias. Dia 1 a 7. Foco no bloqueio principal. Identifique qual dos 7 bloqueios ressoa mais com você. E trabalhe o decreto específico para ele. Todo dia ao acordar, 21 repetições.
Não precisa acreditar. Apenas repita. A repetição cria novos circuitos neurais no seu cérebro. Dia 8 a 14. Crie o vazio fértil. Escolha uma ação simbólica que represente prosperidade para você. Pode ser organizar a carteira. Pode ser comprar uma flor para você mesmo. Pode ser arrumar a gaveta de documentos. Algo pequeno, mas significativo. Faça isso todos os dias. Não pule nenhum dia, porque você está criando um ritual que ancora essa frequência vibracional. Dia 15 a 21. Reconexão com a fonte. Faça o exercício dos 15 minutos. Todo dia. De preferência de manhã. Antes de qualquer coisa. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos suavemente. Mão no coração. E repita mentalmente. Eu sou a fonte. O dinheiro flui através de mim. Eu permito. Eu aceito. Eu agradeço. Repita até sentir a mudança no corpo. E aí você sela tudo com um sonoro. Está feito. Florence dizia que ao final dos 21 dias, algo muda. Você não consegue explicar o quê. Mas você sente uma leveza, uma certeza inabalável, uma paz que excede todo o entendimento. E aí começam as sincronicidades, pequenas no começo. Uma moeda encontrada no chão, um desconto inesperado, uma conta que veio mais barata. E depois, as sincronicidades aumentam, até que você percebe, uau, a vida inteira mudou. Oh, mas ela fazia um alerta crucial. Durante os 21 dias, não conte para ninguém o que você está fazendo. Porque quando você compartilha um decreto em formação, você dissipa a energia. É como plantar uma semente e ficar desenterrando para ver se germinou. Deixe a semente em paz, no escuro, no silêncio, e ela cresce. Só fale depois que os frutos aparecerem, depois que o dinheiro chegar, depois que a transformação for real. Aí sim, se quiser, compartilhe. Mas durante o processo, silêncio total. Florence tinha uma frase que eu nunca esqueci. O silêncio é o útero da manifestação. Se você realmente deseja que algo floresça, proteja o seu interior como um útero sagrado. Não o exponha a julgamentos. Não tente explicar o inexplicável. Não se sinta na obrigação de justificar seus sonhos. Apenas acredite. Gere com fé. E tem muito mais. Florence descobriu que existe um período especial do mês em que esse protocolo atinge seu ápice. É nos 3 dias que antecedem a lua nova. Ela dedicou-se ao estudo dos ciclos lunares e compreendeu que a lua nova representa o espaço vazio fértil. É aquele instante mágico em que a lua se recolhe, para então ressurgir com toda a sua potência. Se você iniciar o seu ritual de 21 dias, exatamente 3 dias antes da lua nova, prepare-se. O efeito será multiplicado. Não é uma condição obrigatória. O protocolo é eficaz em qualquer momento. Mas, se o seu objetivo é maximizar os resultados, priorize esses 3 dias. Consulte o calendário lunar. Identifique a data da próxima lua nova. Retroceda 3 dias e dê início à sua jornada. Agora, prepare-se para uma revelação que vai te fazer parar e refletir profundamente. Florence descobriu que esse ensinamento antes proibido continha um elemento que ela chamava de a escolha irreversível. Era o momento decisivo em que você se compromete, de forma definitiva e absoluta, a nunca mais aceitar a escassez em sua vida. Nunca mais. Essa não é uma decisão meramente intelectual. É algo que transcende a mente. É vivido no corpo. É uma experiência visceral. Você observa a sua realidade, reconhece a escassez presente e declara com convicção: basta, chegou ao fim. Eu escolho uma nova realidade.
E a partir desse instante, sempre que um pensamento de limitação ousar se manifestar, você o corta imediatamente. Sem hesitação. Sem margem para negociação. Porque você já fez a sua escolha. Florence tomou essa decisão em 1927. Ela estava na cozinha preparando um chá reconfortante, quando, de repente, algo clicou dentro dela. Um estalo. Ela olhou para a conta de luz que repousava sobre a mesa e pensou com firmeza. Eu nunca mais vou me preocupar com isso. Nunca mais. E sentiu uma onda de calor percorrendo que o seu corpo, do estômago ao peito. Era a confirmação de que a escolha estava selada em seu ser. A partir desse dia, sempre que se deparava com uma conta, respirava fundo e afirmava com convicção: está pago, já está resolvido, eu sou próspera. Mesmo que não estivesse, mesmo que a sua conta bancária estivesse no vermelho, ela mantinha a vibração, a frequência de está pago, está resolvido, eu sou próspera. E, apenas 11 dias depois, recebeu uma proposta inesperada para ministrar uma palestra com pagamento adiantado. O valor, 3 vezes o que ela costumava ganhar em um mês inteiro. Ela aceitou prontamente, ministrou a palestra com maestria. E, a partir desse momento, as oportunidades se multiplicaram exponencialmente, porque ela havia feito a escolha irreversível. E aqui está o desafio que Florence propunha aos seus alunos. Ela perguntava: você está realmente disposto a fazer essa escolha? A escolha verdadeira, não apenas da boca para fora, mas com todo o seu ser, de corpo, alma e vida. Porque, se você realmente fizer essa escolha, não haverá retorno. Você ascenderá a uma frequência superior e a sua vida antiga simplesmente deixará de existir. Muitos alunos sentiam medo, porque escolher a prosperidade de verdade significa abandonar a identidade de coitado, deixar para trás a história de sofrimento, abrir mão da desculpa de vítima. E, para algumas pessoas, essa identidade é surpreendentemente confortável. Ela lhes garante atenção, desperta a compaixão alheia e justifica a inércia, a falta de ação. Mas aqueles que estavam verdadeiramente prontos faziam a escolha e se transformavam completamente. Agora, se este vídeo tocou as profundezas do seu ser, existe uma forma de honrar o conhecimento que você recebeu. Florence ensinava que, sempre que recebemos um ensinamento sagrado, devemos retribuir de alguma forma, não como um pagamento, mas como um gesto energético. Uma maneira de expressar: eu valorizo isso, eu reconheço o poder contido aqui. Se você sente que este vídeo te trouxe valor, utilize o Super Thanks. Doe qualquer valor. Não importa a quantia. O que importa é o gesto, pois o gesto cria um circuito energético virtuoso. Você recebe, você doa e o universo multiplica. Florence chamava isso de a lei da circulação. Tudo que circula, se expande. Tudo que é retido, estagna. Então, faça circular e observe atentamente o que acontece nas próximas 48 horas. Observe as sincronicidades, os sinais, as portas que se abrem. E, agora, preciso compartilhar uma história com você. Uma história que Florence revelou apenas uma vez, durante uma palestra particular em 1930, e que transformou a vida de todos que a ouviram. Florence relatou que, em 1924, encontrava-se completamente desamparada, sem dinheiro para comprar comida, sem recursos para adquirir carvão e aquecer a casa durante o rigoroso inverno. Estava desesperada e, em uma noite gélida, sozinha em seu quarto, fez uma oração
Mas não era uma oração de súplica. Era uma oração de entrega. Ela disse: Deus, eu não suporto mais tentar controlar. Eu me entrego totalmente. Faça de mim o que quiser. Use-me como um canal. Eu confio. E então, ela adormeceu. Na manhã seguinte, despertou com uma clareza que jamais havia experimentado antes. Era como se um véu denso tivesse sido removido. E ela soube, sem a menor sombra de dúvida, que nunca mais passaria por necessidades. Não porque possuía um plano concreto, mas porque tinha certeza absoluta. Naquele mesmo dia, recebeu uma carta inesperada. Era de uma senhora abastada que havia ouvido falar sobre o seu trabalho e desejava pagar antecipadamente por 10 sessões de consultoria. O valor correspondia exatamente ao que Florence precisava para se manter pelos próximos 3 meses. Ela aceitou a proposta com gratidão, conduziu as consultorias com maestria e, a partir desse momento, a sua vida nunca mais foi a mesma. Ela compartilhou essa história apenas uma vez e, em seguida, proferiu as seguintes palavras: O verdadeiro ensinamento proibido não reside em uma técnica específica, mas sim em uma atitude de entrega. É a capacidade de cessar a luta incessante contra o universo e começar a fluir em harmonia com ele. É abandonar a tentativa de forçar as situações e permitir que as coisas se desdobrem naturalmente. É renunciar à dúvida e abraçar a confiança plena. E quando você age dessa forma, quando você realmente age dessa forma, tudo se transforma, porque você deixa de ser um bloqueio e se torna um canal de manifestação. Florence denominava esse processo de tornar-se um canal limpo. E afirmava que a maioria das pessoas são, na realidade, canais obstruídos, atolados em medos, culpas, dúvidas, raiva e ressentimentos. E, enquanto o canal permanece entupido, a abundância simplesmente não consegue fluir. Não porque o universo se recusa a conceder, mas porque não há espaço disponível para que ela passe. Foi então que ela criou uma meditação de limpeza de canal. E ensinava que essa prática deveria ser realizada sempre que você se sentisse dominado por resistências, medos ou bloqueios. A meditação seguia este roteiro. Sente-se confortavelmente. Feche os olhos suavemente. Posicione uma mão sobre o seu coração e a outra sobre o abdômen. Inspire profundamente por 7 vezes. E, em seguida, mentalmente, realize um escaneamento do seu corpo. Identifique os pontos de tensão. Onde você sente aperto? Onde você sente peso? Onde você sente dor? Ao identificar esses pontos, direcione a sua respiração para cada um deles. Visualize uma luz dourada radiante adentrando pelo topo da sua cabeça e descendo até alcançar o ponto de tensão. E, enquanto a luz o envolve, afirme mentalmente: eu libero, eu solto, eu permito que isso se vá. Repita esse processo para cada ponto de tensão identificado. E, ao final, imagine um rio de luz dourada descendo do céu, entrando pelo topo da sua cabeça, percorrendo todo o seu corpo e saindo pelos seus pés, levando consigo tudo o que não te serve mais, tudo o que precisa ir. E, então, permita-se sentir leve, limpo, um espaço vazio fértil. Florence praticava essa meditação todas as noites antes de adormecer e afirmava que esse era o segredo para manter o canal sempre limpo, sempre aberto e sempre pronto para receber. E agora, prepare-se para uma revelação que pode te surpreender. Florence descobriu que o ensinamento proibido estava o tempo todo ali, escondido nas páginas da Bíblia, mas de forma codificada. Ela dedicou anos ao estudo minucioso dos versículos e desvendou os códigos secretos.
Um dos versículos que ela mais utilizava era: "A tua fé te salvou, vai-te em paz." Ela afirmava que esse versículo sintetizava a essência de tudo. A fé te salva, não o esforço extenuante, não o trabalho árduo, não a luta constante. A fé. E fé não significa simplesmente esperar passivamente. Fé é ter certeza absoluta. Fé é agir como se a realidade desejada já estivesse manifesta. Fé é viver na frequência do já é. Outro versículo que ela apreciava profundamente era: "Antes que eles me chamem, eu lhes responderei. Ainda estarão falando, e eu os ouvirei." Florence dizia que isso prova que o dinheiro já existe, a solução já existe, o caminho já está traçado. Você só precisa sintonizar sua frequência para receber. E como você faz isso? Agindo, sentindo, vivendo, como se já tivesse recebido. Ela também amava usar essa frase: "Eu te darei os tesouros escondidos, os segredos em lugares ocultos." Florence interpretava isso da seguinte forma: o dinheiro vai chegar de onde você menos espera, de maneiras secretas, inesperadas, surpreendentes. Então, pare de olhar para essa mesma direção de sempre. Abra-se para todas as fontes possíveis, como um girassol buscando a luz do sol. E um versículo que mudou tudo para ela foi este: "Seja feito a ti, conforme a tua fé." Ela explicava: sua vida é um espelho da sua fé. Se você acredita em escassez, você vive a escassez. Se você tem fé na abundância, você colhe a abundância. Sem exceções, sem vítimas, apenas reflexos da sua própria fé. Florence usava esses versículos como decretos, como orações. Ela os repetia mentalmente ao longo do dia e ensinava que quanto mais você repete uma verdade espiritual, mais ela se enraiza no seu subconsciente. E quando essa verdade se enraiza, ela se manifesta na sua realidade. Mas tinha um versículo que ela considerava o mais poderoso de todos e que ela só revelava para seus alunos mais dedicados. O versículo era: "O reino de Deus está dentro de vós." Florence dizia que isso significa: tudo o que você busca fora já existe dentro de você. A prosperidade está dentro. A paz, a serenidade estão dentro. O amor, a cura estão dentro. Você não precisa buscar, você precisa revelar. E como você revela? Vivendo como se já possuísse tudo isso. Porque quando você vive como se já tivesse, você está manifestando o reino interno. E o externo se ajusta sempre. É a lei da atração em ação. A fé que move montanhas. Agora, prepare-se para uma revelação final. Florence descobriu que o ensinamento proibido tinha, acredite se quiser, uma data de validade. Não porque deixava de funcionar, mas porque a humanidade estava evoluindo e chegaria um momento onde esse conhecimento seria liberado em massa. E ela acreditava, com todo o seu coração, que esse momento era agora. Ela deixou escrito em uma carta de 1938, como uma profecia: chegará um tempo onde todos saberão que são a fonte, onde todos viverão na frequência da abundância, onde todos manifestarão com facilidade. E esse tempo está próximo, muito próximo. E aqui estamos, em 2025, com o conhecimento que ficou 100 anos escondido, agora disponível para você, para qualquer um que esteja pronto para receber. Porque o tempo é esse, a era é essa, a consciência está evoluindo. E você foi chamado para fazer parte dessa evolução, como um escolhido. Mas espere, tem uma última coisa.
O segredo final que Florence revelou no capítulo censurado e que mudou tudo para quem aplicou esse ensinamento, transformando vidas. Ela descobriu que o dinheiro não é o fim, ele é apenas o meio. Quando você persegue o dinheiro pelo dinheiro, você fica preso em um ciclo vicioso. Mas quando você persegue o que o dinheiro representa, você se liberta. E o que o dinheiro representa? Liberdade, escolha, contribuição, expressão, a possibilidade de realizar seus sonhos. Então, Florence inverteu a pergunta. Em vez de perguntar, quanto dinheiro eu quero? Ela perguntava, que liberdade eu quero? Que escolhas eu quero ter? Como eu quero contribuir para o mundo? Que legado quero deixar? E quando você responde essas perguntas, o dinheiro se torna consequência natural, não objetivo, consequência da sua jornada. Ela teve um aluno, chamado Ricardo, que desejava ficar rico. Mas quando Florence perguntou, por quê? Ele não soube responder. Ele só sabia que queria. Florence respondeu, então, você nunca vai conseguir, porque você não sabe para quê. E o universo não entrega fins sem propósitos claros. Ela mandou Ricardo passar uma semana inteira pensando. Se eu tivesse dinheiro infinito, o que eu faria? Como seria meu dia? O que eu criaria? Quem eu ajudaria? E no final da semana, Ricardo voltou com uma resposta clara. Eu quero ter tempo para pintar. Eu quero viajar e pintar paisagens. Eu quero ensinar arte para crianças carentes. Florence disse, pronto. Agora você tem um propósito. Agora decrete isso. Eu tenho tempo. Eu viajo. Eu pinto. Eu ensino. Ele fez. E em 4 meses, Ricardo vendeu um quadro por um valor absurdo. Um colecionador viu a obra e se apaixonou. Comprou 10 quadros de uma vez e encomendou muito mais. Ricardo largou o emprego, viajou, pintou, ensinou, viveu. E tudo começou quando ele descobriu o propósito por trás do dinheiro. Então agora, antes de você sair deste vídeo, responda mentalmente. Se você tivesse dinheiro infinito, o que você faria? Não me responda. Responda para você mesmo. E depois que responder, decrete. Eu escolho isso. Eu permito isso. Eu aceito isso. Está feito. E então, comece a agir como se já tivesse. Pequenas ações, simbólicas, mas reais. Se você quer viajar, comece a pesquisar destinos. Se você quer ajudar, comece a fazer voluntariado com o que você tem. Se você quer criar, comece a criar, mesmo sem recursos. Porque a ação gera movimento, e movimento gera manifestação. Florence dizia, o universo não ajuda quem espera sentado. Ajuda quem se move na direção do que quer. Mesmo sem ter tudo, mesmo sem saber como, você se move e o caminho se abre. E tem um decreto final que Florence deixou. Um decreto que ela fazia todo dia antes de dormir e que selava tudo. O decreto era assim: eu sou grato por tudo que tenho. Eu sou grato por tudo que está vindo. Eu confio no tempo divino. Está feito. Está selado. Eu descanso. Simples. Poderoso. Final. Ela ensinava que depois de fazer esse decreto, você dormia em paz, porque você havia entregue, você havia confiado, você havia selado. E enquanto você dormia, o universo trabalhava. Nos bastidores. Agora. A decisão é sua. Você vai aplicar esse conhecimento? Você vai fazer a escolha irreversível? Você vai dissolver os bloqueios que te impedem de prosperar? Você vai reconectar com a fonte de abundância que existe dentro de você?
Ou vai deixar esse conhecimento virar apenas mais um vídeo que você assistiu e esqueceu? Florence dizia que conhecimento sem aplicação é como semente sem plantio. Morre na mão. Então, plante. Hoje, agora. Comece o protocolo de 21 dias. Faça a escolha. Crie o espaço vazio para o novo florescer. E observe sua vida se transformar. E antes de você ir, eu quero que você faça algo. Escreva nos comentários uma palavra. Apenas uma. A palavra que surgiu na sua mente enquanto você assistia a este vídeo. Não pense muito. Apenas escreva. Porque essa palavra é um código. Um código entre você e o universo. E quando você escreve, você ativa. Florence ensinava que tudo é símbolo. Tudo é mensagem. E quando você presta atenção, você decodifica. Então, escreva a palavra. E nos próximos 7 dias, preste atenção em quantas vezes você vê ou ouve essa palavra. Porque o universo vai confirmar. Sempre confirma. Está feito. Está selado. Você está livre para prosperar.